Bom, meus queridos irmãos, nós estamos hoje aqui reunidos para fazermos essa segunda parte dessas conferências que estamos realizando nesta quaresma, procurando fazer uma ligação de acordo com a espiritualidade quaresmal de todo esse movimento que existe hoje, de apostasia ou de destruição da Igreja Católica, em relação àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na sua paixão. Então, o objetivo dessas conferências é chegar a essa conclusão que a Igreja passa hoje, como corpo místico de Cristo, ela passa hoje por uma verdadeira via sacra, que tem como estação final, assim como nós rezamos na via sacra, o fim da estação de todo esse caminho é a morte e o sepultamento de Nosso Senhor. Então também nós vamos chegar à morte e sepultamento da Igreja. Então, nessa primeira conferência, nós tratamos do tema, vamos dizer assim, mais polêmico e mais espinhoso quando se fala do contexto desta apostasia da Igreja moderna. Ou seja, o tema da liberdade religiosa. Em outras palavras, a Igreja jamais, como instituição, poderia apoiar a liberdade religiosa, que é uma doutrina maçônica, e jamais ela poderia endossar a ideia de que as pessoas têm liberdade de escolher a sua religião. Porque se ela diz isso, é a mesma coisa que o governo de uma certa cidade, dizer o seguinte: olha, aqui nessa cidade tem vários abismos, e se as pessoas andam por esses abismos, elas vão cair e vão morrer. Mas nós vamos tirar todas as placas que existem nas ruas desses abismos, dizendo que esse caminho é perigoso, dizendo que é proibido entrar ali, e nós vamos deixar a pessoa livre para entrar com o carro com alta velocidade, sabendo que a rua vai terminar num abismo. Então a gente vai ver as pessoas morrerem sem problema, porque a gente tem que dar liberdade para as pessoas para escolherem a sua morte. Isso não é função do poder público que se preze. O poder público daquela cidade tem que chegar e dizer: não, nós temos que colocar barreira, nós temos que colocar placas, nós temos que impedir. Pronto, é isso. Então, em resumo, a Igreja, quando ela sabe, quando ela tem certeza que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira e que Ele é Deus, então a pessoa não pode dizer que os outros têm liberdade de fazer qualquer religião, qualquer caminho. Não, porque a Igreja sabe que qualquer outro desse caminho corre o risco da pessoa chegar aonde? No inferno. Se a Igreja tem essa fé, que a Igreja leva o depósito da verdade, transmitido por nosso Senhor, que é verdadeiro e único Deus. Então pensa bem. Se ela leva esse depósito dessa verdade, e ela também crê que fora dessa igreja, desta fé, a pessoa corre o risco de chegar no inferno, qual que é a função da igreja? Dizer: é proibido ir por outros caminhos. Porque senão você vai por outros caminhos, você vai chegar no inferno. E não tem nada pior do que o inferno. O inferno é muito mais perigoso do que um caminho que me leva à morte corporal. Então, como eu dei o exemplo dessa cidade, se nós vemos que é razoável o governo daquela cidade impedir as pessoas de chegar numa rua que vai desembocar num abismo, da mesma forma é plenamente razoável que a igreja, como governo de uma cidade espiritual,
e impeça as pessoas de chegarem em caminhos onde vão parar no inferno. Pronto, é uma conclusão óbvia. Então aqui resume-se, recapitulando, o tema da conferência que nós fizemos nesse domingo passado. Agora, hoje, né, nós vamos tratar outro tema também muito espinhoso, né, podemos dizer assim, que é o tema da fraternidade universal, ou da fraternidade humana. Ora, faz parte do catolicismo liberal, agora pensa bem isso, desde Lamennais, todos esses que foram ali, né, no século XIX, desenvolvendo esse sonho, né, de uma igreja, né, para agrupar todos os seres humanos e tal. Então, faz parte da música de fundo dessa gente a ideia de abraçar todos os seres humanos como uma só família. É o resumo, é a música de fundo do catolicismo liberal. Ora, isso foi condenado por vários papas, como nós já dissemos, Gregório XVI, Pio IX, etc. Entretanto, o Concílio Vaticano II, em várias passagens, especialmente nessa Constituição Pastoral chamada Gaudium et Spes, vem apresentando essa ideia da família humana. Família humana. Então veja bem, onde está o erro nisso? Nosso Senhor Jesus Cristo jamais, ele no Evangelho, jamais falou da comunidade humana, uma só família, né? Como uma só família. Jamais nenhum dos papas e nenhum dos concílios, né? Nem os 4 principais que nós falamos na primeira palestra, e nem os outros concílios complementares, né? Chegando até o Vaticano I, jamais a igreja falou nesses termos de uma família humana universal, de agrupar todos numa só família. Mas a igreja sempre falou dela mesma como destinada a ser, claro, uma família para toda a humanidade. Mas é diferente de você querer formar uma família com toda a humanidade e desconsiderar a diferença de fé. Então, desde que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, vamos prestar atenção bem nisso. Quando Nossa Senhora foi junto com São José levar o menino no templo, ali eles encontraram Simeão. O que Simeão falou para Nossa Senhora? Falou, esse menino está destinado a ser um vínculo de união. Né? Ele falou isso? Ele vai ser um vínculo de união. Toda a humanidade vai reunir-se em torno dele. Ele disse isso? O que ele disse? Ele falou o contrário. Ele falou assim, esse menino vai ser um sinal de contradição. Quer dizer o seguinte, que uma espada vai dividir sua alma, a coisa vai ser divisão. Vai ter os que acreditam nele e os que negam ele. Então a humanidade vai se dividir a partir dele. Olha que coisa séria, entendeu? Ninguém considerou isso na hora que foi redigir esse documento aqui do Vaticano II. Eles esqueceram o Evangelho, falaram assim, deixa de lado o Evangelho, porque o Evangelho é ultrapassado. Agora nós temos que fazer um novo Evangelho. Mas, se você olha, né, eu parto do Evangelho e depois do magistério da igreja. Então, se você vê o Evangelho com o magistério da igreja, né, você não pode simplesmente cair em todas essas ladainhas aqui. E pior, você também não pode dizer que isso aqui é possível de se interpretar de acordo com a fé e a tradição da igreja. Não é possível. Não é possível. Entendeu? A não ser que a gente queira fazer uma interpretação forçada. Aí tudo bem. Então, é importante a gente perceber isso, porque São Paulo dizia assim, mesmo que venha um anjo do céu, pregue um evangelho diferente, não aceite. Rejeite essa pessoa. Mesmo que nós mesmos, ou um anjo que vem do céu, falou assim, você está vendo que eu sou um anjo, eu estou pregando um evangelho diferente, você tem que aceitar. Não tem. Não tem, porque Deus veio na terra e ele disse o que é para fazer. Acabou. Então, o evangelho é causa de divisão e não de união. Se as pessoas podem se unir em torno do evangelho, ótimo.
elas estão unidas ali, mas elas estão unidas porque elas se converteram, porque elas aceitaram a fé. Mas se elas se unem sem aceitar a fé, essa união é maligna. Essa união é para o mal. Por isso que nosso Senhor disse uma frase muito clara. Ele falou assim, julgais que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vim trazer a espada. De agora em diante, na mesma família será o pai contra o filho, a sogra contra a nora e assim por diante. Isso aí é uma frase do Evangelho. E assim, outras que você encontra no Evangelho, onde nosso Senhor faz essa divisão. Aí, de repente, você encontra aqui, Gaudium et Spes, né? A igreja, em virtude do Evangelho que lhe foi confiado, proclama os direitos humanos. Olha, peraí. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são a própria constituição da Revolução. E a Revolução é contra a igreja. Então a igreja agora vem e diz, a igreja, em virtude do Evangelho que lhe foi confiado, proclama os direitos humanos. Mas os direitos humanos é contrário ao Evangelho. Aí que está. Como que pode isso? Como que ela pode querer reconciliar a Revolução com o Evangelho? E aí diz ali, ó, e reconhece e estima o dinamismo do nosso tempo, em que se promove esses direitos por todas as partes. Entretanto, se deve empregar esse movimento com o espírito do Evangelho e protegê-lo contra a aparência de falsa autonomia. Né? Tudo bem. Uma falsa autonomia. O que seria a falsa autonomia? Quer dizer que a gente pode viver sem o Evangelho. Isso aqui seria, no entendimento deles, a falsa autonomia. Já que estamos expostos à tentação de crer que só se conserva a plenitude de nossos direitos pessoais quando nos desentendemos de toda a norma da lei divina. Aqui já tem uma verdade. Então é próprio desses textos, né, que são dúbios, né, da linguagem dialética, ou seja, a linguagem do modernismo, ele vai lá, coloca uma verdade, coloca uma falsidade. Tudo junto e mescla aquilo. Quando você lê a frase como um todo, você fala, não, tá bonito, tá bonito, tá bem escrito. Né? Isso aqui nós temos que aceitar. Mas depois, olha aí o que vai dizendo. A união da família humana se fortalece e complementa muito com a unidade da família de todos os filhos de Deus fundada em Cristo. Então aqui uma frase que diz alguma coisa, mas no final das contas não diz nada. Né? Porque o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que a união da família humana ela vai se fortalecer quando você tem a família dos filhos de Deus, que seria a igreja. Né? Agora, a missão própria que Cristo confiou à sua igreja não pertence à ordem política, econômica ou social. Tá muito bem. Mas uma ordem religiosa. Né? Contudo, essa missão religiosa, ela tem um encargo, uma luz e forças que podem servir para estabelecer e consolidar, segundo a lei divina, a comunidade humana. Isso é falso. Por quê? Porque se nós temos um fim religioso, então como que nós vamos agora criar uma comunidade humana sem olhar, em primeiro lugar, para esse fim religioso, ou seja, a aceitação de todas as pessoas da fé e da divindade de Cristo? Impossível. Então aqui vem essa dúbia, essa dimensão dúbia, né? De tal forma que depois a gente encontra aqui um pouco mais para frente dizendo o seguinte, que o concílio olha com o maior respeito aquilo que há de verdadeiro, bom e justo que se encontra em todas as associações da humanidade, né? Que esta humanidade fundou ou não cessa de fundar. E declara, ademais, que a Igreja quer ajudar e promover todas as instituições desse gênero, enquanto ela depende dentro de conformidade com a sua missão. E nada deseja tanto quanto desenvolver-se livremente em serviço de todos, sob qualquer regime que reconheça os direitos fundamentais da pessoa e da família e os imperativos do bem comum. Então, em outras palavras aqui, resumindo, está dizendo o seguinte,
que a igreja se coloca a serviço de todos, mesmo que seja aquilo que não tem nenhum fundamento e nenhuma relação com a fé. É como se a igreja estivesse aqui se declarando o seguinte: olha, a partir de agora nós somos uma instituição a serviço da humanidade. Aí está o perigo. E continua-se mais para frente na mesma Constituição, que essa Constituição é bem grande, né? Diz aqui, ó: para se construir a paz é preciso, antes de tudo, que se desapeguemos de todos os motivos de discórdia entre os homens, de onde nascem as guerras. Então veja o perigo dessa frase. Se eu digo, então vamos construir a paz, né? Tá bom, então o objetivo da igreja é construir a paz, sendo que nosso Senhor Jesus Cristo diz: julgai que eu vim trazer a paz? Não, vim trazer a espada. Mas aqui eles estão dizendo, o objetivo da igreja é fazer a paz. E para fazer a paz, né, coloca aqui uma coisa óbvia, é preciso acabar com todos os motivos de discórdia. Quais são os motivos de discórdia mais presentes na história da humanidade? A religião. A insistência nos dogmas da fé. Então você veja lá, as guerras no tempo dos protestantes. Da onde que elas vieram? O motivo de discórdia. Discórdia a fé é diferente. As guerras que estão lá no tempo das cruzadas, qual que é o motivo da discórdia? A fé é diferente. E assim você vai encontrar em todos os ambientes. Quer dizer que, se nós lemos uma frase como essa no texto do concílio, não nos admiremos que o Papa Francisco venha agora de assinar um documento em fevereiro desse ano, né, dizendo que Deus se compraz na diversidade de todas as religiões. Então as pessoas, isso que a gente tem que deixar bem claro, as pessoas hoje em dia se impressionam com o Papa Francisco, não se dão conta que o Papa Francisco ele somente segue uma agenda. Ele não é nada de extraordinário em relação àquilo que eles já vieram fazendo de muito tempo. Entretanto, faz parte do método revolucionário. Qual que é o método revolucionário? Primeiro você faz a desordem. Depois você coloca alguém que é revolucionário, mas que diz, não, agora nós vamos fazer a ordem. Né? Depois que a ordem começa a se implementar e que as pessoas vão começando a buscar de novo os valores pré-revolucionários, né? Aí você joga de novo um outro nível de desordem. Né? Então, se você, por exemplo, analisar a história da Revolução Francesa, né? O primeiro momento da Revolução Francesa foi um momento de confusão total. Né? Então, para eles era muito fácil levar alguém para a morte. Ah, não, você não está de acordo, então você vai para a morte. E assim foram matando todos aqueles que representavam verdadeiramente um perigo para aquela revolução. Depois que eles terminaram de matar toda aquela gente, aí eles entram e dizem o seguinte, não, esse governo está muito radical, onde já se viu isso? Aí eles matam os próprios líderes daquele governo. Eles foram lá matar. Né? Decapitaram né, esses líderes, Robespierre, né? Depois veio Danton, e foram matando essa gente toda. Quando passou esse tempo aí, né, desse frenesi todo, aí vem Napoleão, porque agora nós vamos fazer uma coisa bem organizada, nós vamos, né, destacar o nacionalismo, a França é importante e tal. Por quê? Porque aquilo ali faz as pessoas voltarem no ego delas. Olha como é que é o método revolucionário. Então Napoleão vai lá e fala assim, não, não somos uma revolução, não, nós somos a França. Entendeu? Nós somos a França. Você não é francês? Você não ama a França? A pessoa, então tá bom. Então vamos apoiar Napoleão. Por que não? Porque ele ama a França. Entendeu? Então você percebe como que as pessoas são facilmente enganadas por essa ideia de que você se apega a uma propaganda de um determinado objeto, né? Ao invés de se apegar na essência, né, daquilo que realmente a gente procura defender, que são os valores da religião, da fé católica.
Então foi dessa forma que a própria Revolução Francesa enganou muitos franceses e fez com que eles trabalhassem para a Revolução pensando que eles estavam trabalhando para o bem. Da mesma forma, a Revolução Russa. A Revolução Russa começou ali matando. Depois que eles fizeram tudo aquilo, aí eles mantêm um regime, né, de acordo. Vamos fazer um acordo. Então você veja, por exemplo, por que a partir da década de 20, se não me engano, 1924, o governo russo assassinou envenenado o patriarca de Moscou. Porque aquele que estava ali como patriarca de Moscou tinha um vínculo, ainda tinha um vínculo com a verdadeira tradição religiosa. Apesar de que eles estavam sem comunhão com o Papa, né? Mas eles estavam em uma linha, né, que não permitia a eles jamais aceitar o comunismo, aceitar a revolução. Então esse homem foi assassinado. Só que depois a própria instituição, né, do comunismo vai endossar a religião, né, dita ortodoxa, né, na Rússia, para poder fazer com que o povo se sinta realmente de uma outra forma, novamente, agraciado, né, e a revolução está em comunhão também com a minha religião. Por que não? Então agora nós vamos ter toda uma hierarquia montada, toda uma estrutura, as igrejas restauradas, e aí você vê a Rússia hoje em dia. Entendeu? Então você olha para a Rússia hoje em dia e você diz, não, agora o Putin se converteu, a Rússia se converteu. Quando que a Rússia se converteu? A Rússia não está fazendo senão um último estágio dentro desse processo de revolução. Então preste bem atenção nisso. Né? E é por isso que naquela época, né, eles diziam, não, você precisa trabalhar para a Santa Rússia. Então a pessoa estava lá dentro do comunismo e estava achando que estava trabalhando para a Santa Rússia. Então a mesma coisa quando nós tratamos da revolução dentro da igreja. A revolução aconteceu no interior do santuário, quer dizer, no interior da igreja, para quê? Para fazer a igreja trabalhar, eu digo a igreja, a estrutura da igreja católica, trabalhar para os ideais da revolução. E assim como o primeiro ideal da revolução, sem dúvida, é a liberdade, como nós tratamos na primeira conferência, liberdade no sentido principalmente religioso, para depois entrar em todas as outras liberdades, né? O segundo passo da revolução é a fraternidade universal. E essa fraternidade universal também passa necessariamente para a completa desconsideração da fé católica. Ora, por que Satanás, ele comandando tudo isso, né, dos bastidores, por que ele faz as pessoas levantarem a bandeira da fraternidade? E por que nós não seríamos a favor de todas as pessoas se amarem, de todas as pessoas viverem sem guerras, né, num mundo mais justo, mais perfeito, onde todos fossem irmãos, né? Como aí a gente canta aí muitas dessas musiquinhas de Ano Novo e momentos de confraternização. Então, quer dizer, nós, por acaso, então, não somos os inimigos da humanidade? Né? Se a gente é contra essa fraternidade universal. Alguém poderia questionar isso. Então, veja aí qual é a explicação para essa questão que podemos dizer extremamente polêmica. Qual é a solução que está na própria Escritura? Na própria Escritura. Vamos encontrar a solução para a própria Escritura. Então vamos ler aqui João, capítulo 17. Quer dizer que essa oração que Jesus fez quando ele estava no Horto das Oliveiras. Então quer dizer que é considerada uma oração solene, né? E ali naquele momento ele não estava falando uma coisa que seria
lançada ao vento. Né? Aliás, nenhuma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo poderia cair por terra. Né? Mas essas palavras especificamente, eu acredito que foram recolhidas com muito esmero, com muita veneração pelo apóstolo São João. Né? E ele, então, narrou aqui para nós no Evangelho. O que ele disse aqui na oração de João, capítulo 17. Versículo 9. Pai, eu rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui cada um analise se essa oração aqui está em sintonia com a Gaudium et Spes. Primeiro leia a Gaudium et Spes, depois leia essa oração e veja se existe o mesmo espírito em uma coisa e outra. É simples. Não sou eu aqui que estou querendo dizer que eu entendo mais, que eu estou acima dos bispos, que eu estou acima do Papa. Não. Eu não estou dizendo nada disso. Eu me submeto a qualquer hierarquia desde que ela tenha uma autoridade legítima e esteja baseada na verdade. Se ela estiver baseada na verdade e seja uma autoridade legítima, eu me submeto imediatamente. Agora, se ela não está baseada na verdade, ela não vai ter justiça, ela não vai ter misericórdia e ela não vai ter fundamentos para a sua própria legitimidade. Entendeu? Principalmente se ela for uma autoridade religiosa. Então, analisa João 17. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Ora, Pai Santo, guarda-os em teu nome, pelo nome que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Então, o nosso Senhor está rezando, nesse momento, pela união de todos os fiéis cristãos, de todos os católicos, de todos aqueles que compõem a Igreja Católica. É isso que ele está fazendo aqui. Que eles sejam um como nós somos um. Quando estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que me deste. E eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser ao filho da perdição. E depois continua. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então quer dizer, não somos nós que odiamos o mundo e que desejamos o mal para o mundo. Mas é o mundo que nos odiou. E se o mundo já nos odiou, como está escrito aqui no Evangelho, como que nós vamos agora abraçar o mundo e dizer, vamos ser uma só família, vamos ser irmãos? Como pode isso? Aquilo, o mundo os odiou, né? Porque eles não são do mundo. Agora, se eles tivessem a graça de crer, né, eles é que teriam que abraçar a única verdadeira fraternidade, que é a igreja. Né? Porque ali nós somos irmãos em Cristo. E essa fraternidade é verdadeira, é durável e é perfeita. Agora, todas as outras fraternidades são hipócritas, são fugazes e são também imperfeitas. Por quê? Porque elas estão baseadas no erro. E as pessoas estão ali em diferentes ideologias. Então agora que a gente entra num tema também bastante polêmico, principalmente nos nossos dias. Eu não sou especialista do assunto, mas posso falar algumas palavras daquilo que eu sei sobre a questão, que é a questão do mundialismo. Então essa fraternidade universal maçônica que a igreja acabou endossando, né? Digo a igreja no sentido da hierarquia, né? Acabou endossando isso nessa péssima constituição chamada Gaudium et Spes. Então nós entendemos que essa fraternidade universal aqui, ela está em vista de constituir o que chamamos de mundialismo, ou seja, a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial é um programa muito bem estabelecido, não é uma coisa para o bem, não é uma coisa para o bem comum, não é uma coisa para todos serem irmãos amiguinhos, é só um estágio. E as pessoas pensam que naquele estágio ali elas vão chegar, né, numa verdadeira paz,
numa verdadeira comunhão de todos os seres humanos, mas isso tudo é enganação do demônio. Tudo é enganação do demônio. Então, pelo menos o Evangelho, ele tem a verdade, e a verdade seja dita, gostou, gostou, não gostou, não gostou, acabou. Mas aqui está a verdade. Agora, o demônio, ele é esperto. Ele faz a gente acreditar na mentira, né? Como tinha aqueles movimentos hippies lá da década de 60, falar paz e amor, não sei o quê. Mas a paz e amor sem Deus é falsa. A paz e amor sem a verdadeira fé é uma enganação. Mas toda essa mentalidade, né? Isso aí é toda uma mentalidade. Hoje em dia, na nossa geração, isso aí já é definido. Eles não precisam mais escutar essas ladainhas. Eles já fizeram isso entrar dentro deles. Se eu chego e falo isso para um grupo normal de pessoas aí por aí, eles vão me apedrejar na mesma hora. Porque para eles já é definido. Todos os seres humanos formam uma só família, nós não podemos fazer divisão e nem sequer querer colocar diferenças entre um e outro. O objetivo dessa fraternidade não é outro senão anular os privilégios da Igreja Católica. E anular essa dimensão da Igreja de estar separada do mundo. É romper, quebrar toda forma de divisão. Né? Esses muros que fazem entre a Igreja e fora da Igreja são quebrados. E nós agora vamos misturar toda a humanidade numa só panela, para dentro dessa panela fazer a sopa. E aí depois, quem vai comer essa sopa aí é outra coisa. Então isso em resumo, né, em termos mais ou menos aí colocados, são os fundamentos desse mundialismo. É por isso que eles inventam todas essas mentiras e as pessoas acreditam. Né? Então eles vão lá e destroem aquelas 2 torres gêmeas. E aí diz, não, isso aqui foi o terrorista que bateu, que é um avião dele, e aqui, através desse pânico que forma entre as pessoas, nós começamos a dizer, temos que acabar com o terrorismo, temos que acabar com as diferenças entre as religiões. Pronto. E como os seres humanos hoje em dia só se interessam pela vida terrena, então eles fazem pouca questão dos dogmas da fé. Não, o dogma da fé é bobagem, isso aí você está querendo guardar uma coisa que só está trazendo divisão e prejuízo para a humanidade. Então, por favor, renuncie a isso em nome da humanidade, em nome do bem comum. Essa é a linguagem. Essa é a linguagem. Então, eu estou falando isso aqui para preparar bem vossas caridades, porque nós estamos na quaresma da história, podemos dizer assim. Não é só na quaresma tempo litúrgico, mas na quaresma da história. E aí, nessa quaresma da história, ou nessa paixão da igreja, nós vamos ver nosso Senhor Jesus Cristo ser condenado à morte, mais uma vez, né? A igreja, Cristo é condenado na pessoa da igreja, né? De forma mística, e Barrabás é solto como o salvador da humanidade. Barrabás é quem? É quem promove o bem segundo a lógica humana. Barrabás representa isso. Então, hoje em dia você não pode falar num político como os antigos reis católicos, né? Como foi, por exemplo, Carlos Magno, como foi, por exemplo, outros grandes reis, né? Podemos colocar aí São Luís e outros grandes santos, né? Que, em primeiro lugar, buscavam o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, buscavam fazer um reino que estivesse baseado na verdade da revelação divina, e a partir dessa verdade da revelação divina pudesse ter justiça, pudesse ter, por que não, tolerância, mas não liberdade para fazer o mal, nem liberdade para optar pelo erro. Então aí a diferença entre a tolerância e a liberdade para o erro. Então, quer dizer, a igreja conhece todas essas fontes históricas.
A igreja tem documentos do seu magistério para interpretar todas essas motivações sociais do nosso tempo. Mas aí ela vai buscar nas fontes dos seus próprios inimigos, né, que são liberais, e bebendo dessas fontes, ela vai produzir documentos como esse, né, que não são senão uma declaração de amor pela humanidade. É isso que a Gaudium et Spes faz. Nós amamos o homem, nós amamos a humanidade, então nós queremos que a humanidade esteja acima de tudo, né? E nós estamos baseados no Evangelho. O Evangelho é o amor. Pronto. Aqui eles resumem o Evangelho, mas o Evangelho não é amor sem a fé, né? Veja que São João, lá nas suas epístolas, discípulo do amor, que diz que Deus é amor e tudo mais, veja o que ele diz na sua epístola em relação aos hereges. Olha, essa gente nem sequer cumprimentar você pode. Agora, mas ele não é discípulo do amor? Ele não é o homem que teve acesso ao peito de Jesus, que ele amou tanto, que ele só fala no Deus é amor, mas depois ele vai dizer que não pode nem cumprimentar os hereges? Sim. Por quê? Porque como que você pode ter comunhão entre Cristo e Belial, entre a luz e as trevas, como diz São Paulo? Então é por isso que vem aqui o Salmo 73, que é também, sem dúvida, muito significativo para esse nosso tempo, né? Muito profético, né? Quando ele diz aqui a respeito do que aconteceu, né? Levantaram sua boca até o céu e sua língua percorre a terra. Por isso no alto estão sentados e a sua torrente não os atinge. Aqui não, esse aqui é o Salmo 72. 73 aqui, ó. Volta os teus passos a essas ruínas sem fim. O inimigo devastou tudo no teu santuário. O inimigo devastou tudo no teu santuário. Rugiram teus adversários no teu templo, ergueram seus estandartes como emblema. Então, no templo, quer dizer, lá na sede da Igreja Católica, Roma, né, ali eles levantaram os estandartes da maçonaria e da Revolução. Então, por exemplo, alguns santos, como por exemplo São Maximiliano Maria Kolbe, né, ele se levantou com zelo para defender a igreja contra essa investida da maçonaria. Né, que naquele ano, quando ele ainda era seminarista, estava fazendo uma passeata em Roma para zombar da Igreja Católica. Então, quando os inimigos investiam violentamente contra a igreja, ao invés de recuar, ela se armava ainda mais. Né? Então, era onde os papas faziam encíclicas que a gente não pode cansar de ler, né? Como aquelas que escreveu São Pio X, aquelas que escreveu Leão XIII, né? Ou mesmo aquelas que escreveu Pio XI ou Pio XII. Né? E, entretanto, cada vez mais, dentro da igreja, surgiam essas pessoas infiltradas que começavam a dizer o seguinte: a igreja tem que parar de combater os outros. A igreja tem que abraçar todas as pessoas como irmãos. Porque enquanto a igreja estiver combatendo os outros, a igreja vai ser uma instituição antipática. E o mundo vai odiar a igreja. E o mundo odiando a igreja vai perder fiéis. E a igreja perdendo fiéis, nós também vamos perder nossa dignidade, nosso cargo, talvez até nosso dinheiro. Então não vale a pena insistir nesse caminho. Vamos por um outro caminho, pelo caminho da reconciliação, vamos abraçar a humanidade. Perfeito. Discurso lindo, maravilhoso. Mas raciocínios humanos. Né? O Evangelho mesmo dizia: o mundo os odiou. Isso aí já está definido. Então não adianta a gente querer fazer amizade com alguém que já nos odeia. Se a gente é aquilo que a gente tem que ser, automaticamente nós vamos ser odiados. Não tem como. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela condena o mundo. Ela condena o mundo. E como que uma pessoa pode se sentir condenada e ao mesmo tempo continuar te amando e te abraçando? Não. Impossível. Então, como diz aqui, olha: entregaram as chamas do teu santuário, profanaram e demoliram a morada do teu santo nome.
pensavam, destruamos todos, queimaram todos os santuários de Deus na terra. Não vemos mais sinais para nós, não há mais profetas, e entre nós ninguém sabe até quando. Isso é o Salmo 73. Até quando, ó Deus, o adversário proferirá insultos, e o inimigo desprezará o teu nome até o fim? Porque retiras a tua mão protetora e retens escondida a tua mão direita. Então veja que bonito isso, né? É a pergunta que a gente faz hoje para Deus. Por que que Ele retirou simplesmente a sua mão? E agora nós somos entregues dessa forma a esse castigo violento, né? Que é vermos hoje a igreja nesse estado de humilhação. Então, uma coisa nós temos que ter em mente. Isso é bem claro. Deus ama, com certeza Ele ama todas as pessoas. O nosso Deus é um Deus que é incapaz de odiar. Ele ama todas as pessoas. Mas são as pessoas que têm que fazer uma opção por Ele. Se as pessoas não fazem uma opção por Ele, essas pessoas ficam privadas do amor de Deus. Mas não porque Deus deixou de amá-las, mas simplesmente porque elas não acreditaram no Filho que Ele enviou. O Filho que Ele enviou é como a nossa única âncora de salvação. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem rejeita o Pai, automaticamente se torna incapaz de estar na bem-aventurança, participando dos dons de Deus, participando da vida de Deus. Então, é com esse tipo de raciocínio, coisa simples, não é coisa assim de formular teologias complexas, não. É coisa simples. Todas as coisas que a gente tem que ensinar hoje em dia, está faltando para as pessoas é isso. Uma explicação simples para as palavras super complexas, super prolixas e super confusas desses documentos que se produziu depois do Vaticano II. Não só no Vaticano II, mas também pelo magistério que se seguiu depois do Vaticano II. E as explicações são sempre muito simples. Para elas terem efeito, elas têm que ser simples. Então, eu estou dizendo aqui em palavras simples. É possível a fraternidade universal? É possível, por um dom de Deus, quando todos se converterem. Fora disso, não é possível. Né? Então, isso está bem claro em várias passagens do Evangelho, como eu citei aqui algumas. Ora, se isso não é possível, como a igreja, então, pode nos jogar agora nessa confusão e nessa apostasia? Então, aí vem uma pergunta-chave, porque normalmente as pessoas nos questionam isso. Ah, mas então você é contra o Papa? Então você é contra a hierarquia? Então você está sendo contra a Igreja Católica? Então, cuidado, vamos primeiro deixar bem claras as coisas. Isso eu sempre explico. Isso aí eu nunca vou cansar de me explicar, porque é uma explicação razoável, clara e bem fundamentada. Ora, vamos explicar então isso. Antes de nós termos que obedecer o Papa, os bispos, ou mesmo um concílio inteiro, nós somos obrigados a obedecer o Evangelho. Então, e começa pelo Evangelho. Nossa fé começa pelo Evangelho. O Evangelho é seguido de todas as palavras da Escritura, segundo a interpretação que a Igreja sempre deu. Né? Então, os antigos, mesmo os monges de Lerran, né, século V, século VI, nós vemos ali grandes como São Vicente de Lérins ou Lerran, né? Eles eram grandes defensores da fé, esses monges. Né? O que eles davam como regra de ortodoxia, ou seja, regra da doutrina certa, da doutrina católica? A regra é a seguinte, é crer naquilo que a igreja sempre ensinou e naquilo que a igreja ensina com certeza em todas as partes. Porque se ensina aquilo ali só num canto, não é católico. Tem que ensinar em todos os lugares, com certeza, e sempre ensinou. Isso é regra católica. Então, antes de qualquer coisa, para uma pessoa dizer que ele é católico, ele tem que seguir essa regra. Ele não parte de uma estrutura, de uma hierarquia, não. Porque a igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina, fundada por Cristo, né? Que é Deus. Então, se a igreja é uma instituição divina, a igreja está baseada nos dogmas da fé.
Os dogmas da fé não são outra coisa que a interpretação que a igreja dá para a Escritura. E essa interpretação faz parte de uma assistência que Cristo prometeu à igreja pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma coisa que é infalível. Não tem como errar, porque Deus assiste a igreja pelo Espírito Santo. Agora, vem uma pessoa, vem um concílio que seja, um papa que seja, qualquer que seja, o mais importante que seja, todos os bispos do mundo, não importa, vão ensinar uma coisa diferente daquilo que a igreja sempre ensinou, então eles é que estão na desobediência, não somos nós. É simples. Eles é que optaram pela desobediência. Porque eles também têm que ter uma obediência, eles não são todo-poderosos. O Papa não recebeu um poder tal, né, que Cristo não falou assim para ele: tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e eu não vou te dar só a chave do reino do céu, não, eu vou te dar todo o reino dos céus. Para você não é mais meu, é seu. Entendeu? É como se ele dissesse isso para Pedro, né? Eu vou te dar o reino dos céus, é todo seu. Tudo que você falar na terra, Deus vai confirmar no céu, porque você é Deus na terra. Você pode falar qualquer coisa, que qualquer coisa eu vou confirmar lá em cima. Não é assim, entendeu? Então, ele deu a chave. Chave significa, ó, abrir e fechar. É pronto, é isso. Você tem uma obrigação. É a mesma coisa que eu sou aqui o prior de um mosteiro. Eu dou a chave na mão do porteiro. O porteiro senta lá na cadeira do prior e fala: agora eu que mando aqui. Ele me deu a chave. Não, tá errado. Tá errado. Você sai dessa cadeira, entendeu? Eu é que vou continuar tomando conta. Você só tem a chave. O que eu mandar abrir, você abre. O que eu mandar fechar, você fecha. Entendeu? E assim a pessoa tem que seguir uma obediência. Então todos nós estamos sob obediência. Não é só eu que sou um padre, ou só o outro que é um fiel, ou só o outro que eventualmente é mesmo um bispo, né? Não. Todos estão sob obediência, inclusive o Papa. E essa obediência obriga as pessoas a cumprirem a função que eles prometeram, né? Como teve já outros concílios, se não me engano o concílio de Constância, que inclusive fez uma fórmula que os papas tinham que recitar quando eles tomavam posse do papado. Eles tinham uma fórmula que eles tinham que recitar, dizendo: eu prometo defender a fé católica tal e qual foi transmitida pelos meus antecessores, e com isso eu vou dar minha vida por isso, etc, etc. Né? Por que os cardeais, por exemplo, começaram a se vestir com aquela batina vermelha? Isso aí tem um simbolismo belíssimo. Né? A batina vermelha deles não é a púrpura de quem quer ficar bonito para aparecer numa foto. Né? É a púrpura do sangue, porque eles têm que, como cardeais da Igreja Romana, dar o sangue para defender a fé. Essa é a função dele, é o simbolismo. Né? Eles têm que estar prontos para dar o sangue, mais do que os outros bispos, porque são cardeais. Né? Então é esse o tema, né? Por isso que nós temos aqui que viver nessa perspectiva de penitência, a quaresma, né? Como eu disse naquela primeira colocação, que quaresma não é simplesmente para nós batermos no peito e rezarmos o Salmo 50 porque pecamos contra Deus. Isso é fundamental também, né? A consciência dos nossos próprios pecados, mas em segundo lugar também nós temos que ter a sintonia com os sofrimentos da igreja, né? Especialmente no nosso tempo. Então nós nos vestimos de roxo, sim, porque nós estamos em tempo de tribulação. E quando nós pegamos os textos das missas diárias, né, se você tem a oportunidade de ter o missal da missa, né, e analisar ali as leituras de cada dia que nós temos nessa riquíssima liturgia de Quaresma, você vai ver principalmente nas leituras, né, das epístolas, das profecias do Antigo Testamento, você vê textos de profunda espiritualidade, né? Como, por exemplo, outro dia a gente leu, né, não sei, não me engano, isso foi terça-feira, a oração de Mardoqueu, né, que ele faz aquela oração diante de Deus: Senhor, estamos humilhados, estamos agredidos, estamos destruídos. Então, o que são essas orações? Essas orações não são orações de judeus. Essas orações são orações dos verdadeiros seguidores de Deus do Antigo Testamento, né, que rezavam nos dando o exemplo para nós hoje, que continuamos a ser os verdadeiros seguidores de Deus, na
nova economia da salvação, ou seja, após a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então essas orações servem de base para nós, né? Como também aquela outra belíssima oração, acho que é Daniel capítulo 9, né? E essas orações servem de base para nós clamarmos a Deus e recitarmos muitas vezes essas orações, pedindo a Deus a libertação desse gravíssimo castigo que se atingiu sobre nós. Né? O gravíssimo castigo que caiu sobre nós, da igreja ter sido entregue nas mãos dos seus inimigos. Né? Então, aqui nós terminamos essa segunda conferência, né, e desejamos então que o Espírito Santo nos ajude a entender essas palavras e nos ajude a termos força para enfrentarmos a grande batalha que nós temos, o grande combate da fé, para defendermos a verdadeira Igreja Católica e não sucumbirmos diante das seduções e das tentações do inimigo. Amém.